chuva martelava no telhado de zinco da oficina quando Lucas Martins desligou a última lâmpada e conferiu o cadeado da porta pela terceira vez. Eram 10h30 da noite de uma sexta-feira, e seu corpo reclamava de cada hora das 14 que havia trabalhado naquele dia. As mãos calejadas ainda cheiravam a graxa, e a dor nas costas lembrava que ele não tinha mais 20 anos. Subiu na cabine da sua Saveiro 95, ligou o motor cansado e suspirou olhando para o painel rachado. Mais um dia, mais algumas notas no bolso. Suficiente para pagar as contas, nunca para sobrar. Era a vida que escolhera, ou melhor, a vida que conseguira construir depois que a mãe adoeceu e ele precisou largar a escola técnica para trabalhar. O telefone tocou quando ele já estava na estrada. Número desconhecido. Lucas hesitou. Geralmente eram vendedores ou clientes reclamando de serviços antigos, mas algo o fez atender. Alô? Por favor, você pode me ajudar? A voz feminina do outro lado estava carregada de desespero, entrecortada por soluços. Meu carro quebrou. Estou sozinha numa estrada. Está chovendo muito e não sei o que fazer. Lucas sentiu o cansaço brigar com algo mais forte dentro dele. Reconhecia aquele tipo de medo. Já vira nos olhos da própria mãe quando o dinheiro acabava antes do mês. Calma, respira. Onde você está exatamente? Na estrada velha que vai para Campestre, uns 40 minutos da cidade. O carro simplesmente morreu, não liga mais. A voz dela tremeu. Meu celular está quase sem bateria e não tem ninguém passando aqui. Lucas olhou para o relógio. 40 minutos para ir, mais o tempo do guincho, mais 40 para voltar. Chegaria em casa depois da meia-noite, e nem sabia se a mulher teria dinheiro para pagar. Por favor, ela disse novamente, e havia algo naquela voz que tocou uma corda antiga no peito dele. Eu sei que é tarde, mas estou com muito medo. Tá bom, fica dentro do carro com as portas travadas. Vou buscar o guincho e já saio. Que carro é? Um Fiat Uno branco, placa JKL 40287. 15 minutos e estou na estrada. Meu nome é Lucas. Bia, muito obrigada, Lucas. Muito obrigada mesmo. Lucas fez o retorno e voltou para a oficina. Destravou tudo novamente, ligou a velha caminhonete de guincho e conferiu se tinha combustível suficiente. Toninho, seu sócio, ia reclamar de usar o guincho sem cobrar a taxa mínima antes, mas Toninho não estava ali para ouvir o desespero naquela voz. A chuva piorou no caminho. Os limpadores da caminhonete mal conseguiam acompanhar a água que descia do céu em cortinas espessas. Lucas dirigia devagar, procurando pelo Uno branco na escuridão da estrada, sem iluminação. 45 minutos depois, os faróis iluminaram o carro parado no acostamento. Pisca-alerta ainda funcionando, uma silhueta dentro. Lucas parou atrás, pegou uma capa de chuva velha e desceu. Bateu na janela do motorista. A mulher dentro pulou de susto. Então viu o uniforme da oficina e relaxou visivelmente. Destravou a porta. Lucas? Sou eu. Vamos dar uma olhada. Ela desceu do carro, e Lucas pode vê-la melhor sob a luz dos faróis. Devia ter uns 27, 28 anos. Cabelos castanhos grudados no rosto pela chuva, roupa simples, uma calça jeans comum e uma blusa de manga comprida já encharcada. Tênis desgastado, sem bolsa cara ou joias. Parecia exatamente o que ele imaginara, uma trabalhadora voltando tarde para casa. Obrigada por vir, ela disse, os braços cruzados tentando se proteger da chuva. Sei que é muito tarde. Deixa eu ver o que aconteceu. Lucas abriu o capô e examinou com a lanterna. Motor frio sem cheiro de queimado. Tentou dar partida. O motor girava, mas não pegava. Pode ser bomba de combustível. Vou ter que levar para a oficina para olhar direito. Certo. Ela mordeu o lábio. Quanto vai custar? Depende do problema. Mas primeiro vamos tirar você dessa chuva. Lucas preparou o guincho com movimentos práticos de quem fizera aquilo 1000 vezes. Bia ficou observando em silêncio, tremendo de frio. Quando o Uno estava preso na plataforma, ele abriu a porta da cabine. Entra. Tem uma toalha atrás do banco. Ela subiu agradecida, pegou a toalha surrada e tentou secar o rosto e os cabelos. Lucas ligou o aquecedor no máximo e começou a dirigir de volta.
Desculpa pelo aperto, disse, gesticulando para a cabine pequena. E pelo cheiro de graxa. Você veio me buscar no meio da noite debaixo de chuva. Não tenho nada para reclamar. Ela sorriu pela primeira vez, e Lucas notou que era um sorriso bonito, genuíno. Sério, muito obrigada. De onde você estava voltando tão tarde? Bia hesitou por um segundo. De resolver uns problemas de família. Demorou mais que eu esperava. E o carro? É emprestado. Outro momento de hesitação. De uma amiga. Lucas assentiu, sem fazer mais perguntas. Tinha aprendido cedo que nem todo mundo gosta de falar sobre a própria vida, especialmente quando as coisas não vão bem. Dirigiram em silêncio por alguns minutos, apenas o barulho do motor e da chuva na lataria. Foi Bia quem quebrou o silêncio. Você sempre trabalha até essa hora? Quando precisa, sim. Mecânica autônoma não tem horário fixo. Deve ser cansativo. Mas é meu. Lucas deu uma olhada rápida nela. Construí aquilo do zero, cada ferramenta, cada equipamento. Ninguém pode dizer que ganhei de mão beijada. Isso é importante para você? Fazer tudo sozinho? A pergunta o pegou desprevenido. A maioria das pessoas não perguntava essas coisas. Minha mãe criou eu e meus 2 irmãos sozinha. Ela sempre dizia que a gente podia não ter muito, mas o que a gente tinha era nosso. Conquistado com trabalho honesto. Sua mãe parece uma mulher forte. Morreu faz 3 anos, câncer. Sinto muito. Obrigado. Chegaram na oficina 20 minutos depois. Lucas estacionou o guincho no pátio coberto e desligou o motor. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Vou deixar seu carro aqui e amanhã cedo dou uma olhada. Você mora longe? Posso chamar um táxi ou te dar uma carona? Bia olhou para o celular. 2% de bateria. Acho que não vai dar tempo de chamar motorista de aplicativo. Então vai de táxi comum mesmo. Conheço um ponto aqui perto. Lucas desceu e fez sinal para ela segui-lo. Vem, enquanto isso toma um café. Deve estar congelando. A pequena sala da oficina tinha uma mesinha velha, 2 cadeiras e uma garrafa térmica que Lucas mantinha sempre cheia. Ele serviu café em 2 copos plásticos e ofereceu um para ela. Não é dos melhores, mas esquenta. Bia aceitou agradecida e tomou um gole. Fez uma careta. Forte. Desculpa. Depois de 14 horas trabalhando, café fraco não resolve. Ela riu e Lucas percebeu que gostava daquele som. Então, ele disse pegando o caderno de orçamentos, provavelmente é a bomba de combustível mesmo. Vou confirmar amanhã, mas se for isso, são uns 380 de peças e mão de obra. O rosto de Bia se fechou ligeiramente. Quanto você precisa de entrada? Geralmente metade. Ela olhou para o copo de café, depois para ele. Havia vergonha naquele olhar, do tipo que Lucas conhecia bem. Lucas, eu não tenho esse dinheiro agora. Posso te pagar na semana que vem? A honestidade na voz dela o desarmou completamente, sem desculpas elaboradas, sem promessas exageradas. Apenas a verdade nua. Lucas pensou na mãe, nas vezes que ela precisou pedir prazo no mercado. Pensou em como algumas pessoas ajudaram e como aquela ajuda fez diferença entre comer ou passar fome. Sabe o que? Disse, rasgando a folha do orçamento. Eu conserto seu carro e você me paga quando puder. Sem pressa. Como assim? Você parece gente boa, e gente boa merece uma chance. Lucas deu de ombros. Minha mãe sempre dizia que a gente ajuda quando pode, porque nunca sabe quando vai precisar de ajuda. Os olhos de Bia se encheram de lágrimas. Ela piscou rápido, tentando disfarçar. Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Você foi honesta comigo. Isso vale mais que muito dinheiro. Bia ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para ele como se tentasse entender se aquilo era real. Por quê? Perguntou finalmente. Por que você faria isso? Lucas pensou na resposta. Porque às vezes as pessoas só precisam de uma chance. E porque eu posso. Não é muito, mas é o que posso fazer. Lucas, eu... Ela limpou uma lágrima que escapou. Obrigada. De verdade. Você não sabe o quanto isso significa. Imagino que sim. Ele terminou o café. Vou ligar para o táxi. Você mora onde? Centro.
Rua das Flores. Enquanto Lucas ligava para o ponto de táxi, Bia permaneceu sentada, olhando ao redor da oficina simples. Havia algo em sua expressão que ele não conseguiu decifrar. Não era pena ou desdém. Era mais como reconhecimento, como se ela visse algo ali que há muito procurava. Táxi chega em 10 minutos, ele anunciou. Fica aqui dentro que é mais seguro. Lucas, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você sempre foi assim, tão disposto a ajudar? A pergunta o fez sorrir. Minha mãe dizia que eu saí mais para o meu avô. Ele era mecânico também e vivia ajudando a vizinhança. Nunca ficou rico, mas todo mundo adorava ele. Parece que você teve uma família boa. Tive. Humilde, mas boa. Lucas a observou com curiosidade. E você? Sua família é daqui? A expressão de Bia se fechou por um instante. É complicado. Tudo bem. Não precisa falar se não quiser. O táxi buzinou lá fora. Lucas pegou um guarda-chuva velho e acompanhou Bia até o carro. Volto quarta-feira de tarde para buscar o carro, ela disse. Pode ser? Pode. Deve estar pronto. Ela entrou no táxi, mas antes de fechar a porta, olhou para ele mais uma vez. Lucas, você é uma pessoa rara, não muda, tá bom? Ele não soube o que responder. Apenas acenou enquanto o táxi partia, levando a mulher misteriosa que havia entrado em sua vida numa noite de chuva. Trancou tudo novamente e finalmente foi para casa, chegando passando da meia-noite. Mas enquanto caía na cama exausto, Lucas não pensava no cansaço ou nas horas perdidas de sono. Pensava nos olhos daquela mulher e em como, por algum motivo que não entendia, sentia que aquela noite havia mudado alguma coisa em sua vida. Se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. O sábado amanheceu com céu limpo, como se a tempestade da noite anterior nunca tivesse existido. Lucas chegou na oficina às 7 da manhã, antes mesmo de Toninho aparecer. O Uno branco estava ali, parado no pátio, guardando os segredos de sua dona. Abriu o capô e começou o diagnóstico de verdade. Meia hora depois tinha certeza. Bomba de combustível queimada. Um problema relativamente simples, mas que exigiria peça nova. Lucas pegou o telefone e ligou para o fornecedor. R$ 380 com a mão de obra, calculou mentalmente. Dinheiro que sairia do próprio bolso até Bia pagar. Se pagasse. Toninho chegou às 8, com seu jeito desconfiado de sempre. 50 e poucos anos, barriga avantajada, mas mãos que conheciam cada parafuso de um motor. Que Uno é esse? Perguntou, dando volta no carro. De uma cliente. Quebrou ontem na Estrada Velha. E ela pagou quanto de entrada? Lucas fingiu estar ocupado organizando as ferramentas. Não pagou ainda. Como não pagou? Toninho cruzou os braços. Lucas, quantas vezes eu vou ter que falar? Sempre metade adiantado. Sempre. Ela não tinha dinheiro, Toninho. Vai pagar depois. Ah, claro. Vai pagar. O sócio bufou. Igual aquele Corsa que consertamos em março e até hoje não vimos a cor do dinheiro. Esse é diferente. Diferente como? Deixa eu adivinhar. Ela era bonita, te deu um sorriso e você virou trouxa. Lucas se virou para encarar o amigo. Não foi isso. Ela foi honesta comigo. Disse que não tinha o dinheiro agora sem inventar desculpa. Isso vale alguma coisa. Vale nada se não pagar. Dinheiro prometido não paga as contas. Toninho balançou a cabeça. Você é bom demais para esse mundo, moleque. Um dia vão te ferrar. Ou talvez um dia alguém me ajude quando eu precisar. Já pensou nisso? Toninho não respondeu. Apenas resmungou algo sobre idealismo e foi preparar o café. Lucas voltou para o Uno, decidido a fazer o melhor trabalho possível. Enquanto esperava a peça chegar, aproveitou para revisar o resto do carro. Óleo do motor velho, precisando troca. Filtro de ar sujo, pneus no limite do desgaste, pastilhas de freio pedindo socorro. Era como se aquele carro fosse usado intensamente, sem manutenção adequada há meses. A peça chegou ao meio-dia. Lucas instalou a bomba nova, testou, ajustou. 3 horas depois o Uno roncava novamente, suave e confiável. Mas em vez de parar ali, ele continuou trabalhando. Trocou o óleo e o filtro, usando o material que tinha em estoque. Limpou o filtro de ar. Calibrou os pneus.
Fez uma regulagem completa. Quando terminou, já eram 5 da tarde e ele havia investido muito mais tempo e dinheiro do que o combinado. O que você está fazendo? Toninho apareceu com uma cerveja na mão, observando o trabalho extra. Só uma revisão básica. Revisão básica que ninguém pediu e ninguém vai pagar. Toninho tomou um gole. Sério, Lucas, você tá ficando maluco? Lucas limpou as mãos num pano sujo e olhou para o carro. Não sabia explicar por que estava fazendo aquilo. Talvez fosse a lembrança da voz desesperada dela no telefone, ou a honestidade crua quando admitiu não ter dinheiro, ou simplesmente a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, ajudar alguém parecia mais importante que lucro. Minha mãe sempre dizia uma coisa, Lucas disse ainda olhando para o Uno, que quando você ajuda alguém não ajuda pela recompensa, ajuda porque é o certo a fazer. Sua mãe era uma santa, mas morreu pobre. A frase atingiu Lucas como um tapa. Ele se virou para Toninho, os olhos duros. Minha mãe morreu feliz, cercada pelos filhos que amava. Você acha que isso não vale nada? Toninho baixou o olhar envergonhado. Desculpa, foi mal, eu só me preocupo com você, sabe? Não quero ver você se ferrando. Eu sei. Lucas suspirou, a raiva passando. Mas às vezes a gente precisa confiar nas pessoas. Senão vira o quê? Um bando de gente desconfiada que só pensa em dinheiro? A vida ensina a gente a desconfiar. Ou a gente escolhe o que a vida ensina. Lucas guardou as ferramentas. Vou dar uma chance para ela. Se ela me ferrar, aprendi a lição. Mas e se não ferrar? E se for só mais uma pessoa honesta tentando sobreviver? Toninho não respondeu. Apenas terminou a cerveja em silêncio. O domingo Lucas passou em casa, mas não conseguiu parar de pensar no Uno branco parado na oficina. E principalmente em Bia. Havia algo nela que o intrigava. Não era só a beleza natural que a chuva e o medo não conseguiram esconder. Era algo mais profundo. A forma como olhou para a oficina, como se visse valor onde a maioria via apenas um galpão velho. A gratidão genuína nos olhos quando ele ofereceu ajuda. Você conhece essa mulher? Sua irmã Fernanda perguntou durante o almoço de domingo na casa dela. Conheci ontem. Por quê? Porque você está no mundo da lua desde que chegou. Ela serviu mais arroz no prato dele. Deixa eu adivinhar. É bonita? Não é sobre isso. Então é sobre o quê? Lucas pensou na resposta enquanto mexia a comida no prato. É sobre honestidade, sabe? Faz tempo que não encontro alguém tão direto. Todo mundo tem um jogo, uma máscara. Ela não. Foi ela mesma. Em uma conversa de 10 minutos, Fernanda riu. Lucas, você não conhece essa mulher. Eu sei, mas algo nela... não sei explicar. Só toma cuidado, tá bom? Você tem coração muito bom, sempre teve. Às vezes as pessoas aproveitam disso. Segunda-feira amanheceu e Bia não apareceu. Lucas tentou não demonstrar decepção, mas Toninho percebeu. Te falei, o sócio disse sem crueldade na voz, apenas resignação. Ela disse quarta-feira. Vamos ver. Terça-feira passou mais devagar ainda. Lucas se pegou olhando para a rua a cada barulho de motor. Conferiu o celular várias vezes, esperando uma ligação que não veio. Começou a se sentir idiota. Toninho tinha razão. Ele era bom demais para esse mundo. À noite, já em casa, Lucas pegou a foto da mãe que mantinha na cabeceira. Ela sorria na imagem, mesmo nos últimos dias, antes do câncer levar o melhor dela. Eu fiz certo, mãe? Perguntou para a foto. Ou fui só um trouxa? A foto obviamente não respondeu. Mas Lucas lembrou da última conversa que tiveram quando ela já estava muito fraca. Não deixa esse mundo te deixar duro, meu filho. Ainda tem gente boa por aí. E você é uma dessas pessoas. Não muda. Na quarta-feira de manhã, Lucas chegou na oficina sem expectativa. Provavelmente Bia não viria. Ele teria prejuízo, Toninho teria razão. E a vida seguiria. Não seria a primeira nem a última vez. Eram quase 2 da tarde quando ouviu o barulho. Não de um motor qualquer. Vários motores, potentes, bem ajustados. Lucas saiu da oficina limpando as mãos e sentiu o coração disparar. 3 carros pararam em frente. Não eram carros. Eram máquinas. Uma BMW preta e reluzente na frente, seguida por uma Mercedes cinza e uma Range Rover branca. Os vidros eram escuros, impedindo que se visse quem estava dentro.
Toninho apareceu ao lado de Lucas, a boca aberta. Que porra é essa? As portas traseiras da BMW se abriram. 2 homens desceram primeiro. Grandes, de terno escuro, usando fone de ouvido. Segurança. Lucas reconheceu o tipo de postura, militar, treinada, sempre alerta. Então ela desceu. Por um segundo, Lucas não a reconheceu. O cabelo estava preso num coque elegante, maquiagem discreta, mas profissional. Usava um vestido social azul marinho que provavelmente custava mais que seu carro. Sapatos de salto alto, bolsa cara. Mas eram os olhos. Aqueles mesmos olhos que o olharam com gratidão genuína na noite de sexta. Bia. Ou quem quer que ela realmente fosse. Ela caminhou em direção a ele com passos medidos, um leve sorriso nos lábios. Os seguranças a acompanhavam a poucos metros, observando tudo. Um terceiro homem desceu da Mercedes, mais velho, de terno ainda mais caro, com uma pasta executiva na mão. "Oi, Lucas", ela disse quando chegou perto. A voz era a mesma, mas havia algo diferente na postura. Confiança, autoridade. "Vim buscar meu carro." Lucas não conseguiu responder de imediato. Seu cérebro tentava processar a transformação da mulher encharcada e assustada na figura elegante e obviamente rica parada na sua frente. "Bia", conseguiu dizer finalmente. "Beatriz", ela corrigiu suavemente. "Beatriz Almeida Fortunato. Mas pode continuar me chamando de Bia se quiser." Toninho sussurrou ao lado dele. "Caralho, quem é essa?" O homem de terno se aproximou e estendeu a mão para Lucas. "Bom dia, sou Roberto Andrade, assessor da dona Beatriz." Sua voz era educada, mas formal, do tipo que deixava claro quem pagava seu salário. Lucas apertou a mão automaticamente, ainda processando. "O carro está pronto?" Beatriz perguntou. "Está", Lucas respondeu, encontrando sua voz novamente. "Bomba de combustível, como eu disse. Troquei também o óleo e fiz uma revisão básica." Beatriz sorriu e havia genuína gratidão ali. "Sabia que você faria mais do que o necessário." O assessor abriu a pasta e tirou um envelope grosso. "Pelo conserto e pelo inconveniente." Estendeu para Lucas. Lucas pegou o envelope e abriu. Estava cheio de notas de 100, muitas notas. Ele contou rapidamente. R$5.000. "Isso é muito mais que 380, disse, tentando devolver o envelope. "Consideramos o trabalho extra e o fato de você ter vindo me buscar numa emergência tarde da noite." A voz de Beatriz era firme, mas gentil. "Por favor, aceite." "Não posso aceitar isso. Não é certo." Roberto, o assessor, pareceu impaciente. "Senhor, a dona Beatriz está sendo generosa. Seria prudente aceitar." Mas Lucas ignorou o homem e olhou diretamente para Beatriz. Havia algo nos olhos dela, uma súplica silenciosa, como se ela precisasse que ele aceitasse por motivos que ele não entendia. "Lucas", ela disse baixinho, "por favor, você me ajudou quando precisava. Deixa eu retribuir do meu jeito." Os seguranças observavam a interação com atenção. Toninho estava ao lado, provavelmente em choque, e Lucas, no meio daquele circo de riqueza e poder, só conseguia pensar em uma coisa. Quem diabos era essa mulher? Lucas segurou o envelope, sentindo o peso do dinheiro em suas mãos. R$5.000, mais do que ganhava em 2 meses de trabalho duro, mas algo naquilo o incomodava profundamente. "Beatriz, eu não posso aceitar isso. O serviço custou 380. Não é justo." Roberto, o assessor, suspirou com impaciência. "Senhor Lucas, a dona Beatriz tem agenda apertada. Por favor, aceite o pagamento para que possamos prosseguir." "Roberto", Beatriz disse com firmeza, "dá licença um minuto." Não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de educação. O assessor se afastou alguns passos, visivelmente contrariado. Os seguranças permaneceram atentos, mas também recuaram ligeiramente. Beatriz se aproximou de Lucas, baixando a voz. "Podemos conversar? A sós?" Lucas olhou para a oficina. A sala dos fundos era pequena, servia mais como escritório improvisado. Ele assentiu e a conduziu para dentro, sentindo os olhares de Toninho e da comitiva queimando suas costas. A sala era acanhada. Uma mesa velha, 2 cadeiras,
um ventilador quebrado no canto, calendário de autopeças na parede. Beatriz entrou como se fosse o escritório mais normal do mundo, fechou a porta e finalmente relaxou os ombros. Desculpa por tudo isso, disse gesticulando vagamente para fora. Sei que deve estar confuso. Confuso é pouco. Lucas cruzou os braços. Quem você é de verdade? Beatriz sentou em uma das cadeiras e de repente parecia menor, mais vulnerável. A postura elegante deu lugar a algo mais humano. Meu nome completo é Beatriz Almeida Fortunato. Meu pai era Antônio Almeida Fortunato. O nome soou familiar, mas Lucas não conseguiu localizar de onde. Deveria conhecer esse nome? Provavelmente não, a menos que acompanhe notícias de agronegócio. Ela respirou fundo. Minha família controla uma das maiores empresas de exportação de grãos do Centro-Oeste. Soja, milho, algodão. Meu pai construiu o império ao longo de 30 anos. Lucas se apoiou na mesa, processando. E o Uno? É meu. Comprei com meu próprio dinheiro, registrado em nome de outra pessoa. Uso quando preciso de anonimato. Ela sorriu tristemente. Quando preciso ser só Bia, não a herdeira dos Fortunato. Por que precisaria disso? Beatriz olhou para as próprias mãos, os dedos entrelaçados. Meu pai morreu há 2 anos, ataque cardíaco. Desde então, meus tios assumiram a administração da empresa até eu completar 30 anos. Faltam 8 meses. E isso é ruim? É uma prisão. A voz dela saiu carregada. Eles controlam cada aspecto da minha vida. Onde vou, com quem falo, o que visto. Dizem que é para proteger os interesses da família, a imagem da empresa, mas é só controle. Lucas se sentou na outra cadeira, começando a entender. E na sexta à noite você estava fugindo. Estava voltando de uma reunião secreta com advogados em Campestre. Estou tentando me emancipar legalmente, assumir minha parte da herança antes dos 30, mas é complicado. Ela finalmente o encarou. Ninguém pode saber, Lucas. Se meus tios descobrirem, vão dificultar ainda mais. E o noivo que alguém mencionou? Beatriz ficou rígida. Como você sabe disso? Roberto comentou algo quando estava organizando os papéis lá fora. Falou em preparar a agenda para compromissos com o Dr. Cavalcante. Ela fechou os olhos. Rodrigo Cavalcante, empresário do setor de fertilizantes. Meus tios arranjaram o casamento. Vão anunciar oficialmente no mês que vem. E você ama ele? A pergunta saiu mais direta do que Lucas pretendia. Beatriz abriu os olhos e havia lágrimas ali. Mal conheço ele. Jantamos 3 vezes, sempre com meia dúzia de pessoas junto. Ele fala de fusões empresariais e crescimento de mercado. Nunca perguntou o que eu gosto, o que sonho, quem eu sou. Lucas sentiu raiva por ela. Raiva de uma situação que parecia saída de outra época. E você vai casar com ele? Se não encontrar uma saída legal, vou ser forçada. Ela limpou uma lágrima com o dorso da mão, estragando a maquiagem perfeita. Desculpa, não era minha intenção desabafar assim. Não precisa pedir desculpa. Lucas, ela o encarou intensamente. Você precisa entender uma coisa. Na sexta à noite, quando você veio me buscar, foi a primeira vez em anos que alguém fez algo por mim sem querer nada em troca, sem segundas intenções, sem interesse na minha fortuna ou nas conexões da minha família. Você só me ajudou, como se eu fosse uma pessoa normal. Você é uma pessoa normal. Não sou não na minha vida. Ela se levantou, caminhou até a pequena janela que dava para o pátio. Sabe quanto tempo faz que alguém foi genuinamente gentil comigo? Que me tratou como Bia, não como a herdeira dos Fortunato? Lucas não respondeu. Não havia resposta adequada. Por isso o dinheiro, ela continuou. Não é caridade, é gratidão. Você gastou tempo, gasolina, peças, trabalho e fez ainda mais do que prometeu. Merece ser compensado. Mas 5.000 reais são nada para mim. Ela se virou. E sei que isso soa arrogante, mas é a verdade. 5.000 reais eu gasto em um jantar com clientes. Gasto em um vestido que uso uma vez. É obsceno, eu sei. Mas é minha realidade. Lucas olhou para o envelope na mesa. E se eu aceitar isso, vou estar reforçando essa diferença entre nossos mundos. Ou vai estar me permitindo retribuir uma gentileza,
Do meu jeito. Beatriz voltou para perto dele. Lucas, você pode devolver todo esse dinheiro, mas não pode devolver o que você me deu na sexta. Esperança. A lembrança de que ainda existem pessoas boas no mundo. A sinceridade na voz dela o desarmou. Lucas pegou o envelope e separou R$ 400. Esse é o valor justo pelo serviço. O resto eu devolvo. Lucas, é o que eu posso aceitar e ainda conseguir dormir à noite. Ele estendeu o envelope de volta. Não é sobre orgulho. É sobre ser fiel a quem eu sou. Beatriz olhou para ele por um longo momento. Então, um sorriso genuíno se formou em seu rosto. Meu pai dizia que caráter é quem você é quando ninguém está vendo, e quando tem a chance de ganhar fácil, mas escolhe o difícil. Ela não pegou o dinheiro de volta. Guarda, investe na oficina, compra equipamentos, faz o que precisar, mas aceita, não como pagamento, mas como investimento em alguém que vale a pena. Beatriz, por favor, pelo menos nisso me deixe escolher. Havia uma súplica tão genuína nos olhos dela que Lucas sentiu sua resistência desmoronar. Ele guardou o envelope no bolso, sabendo que provavelmente se arrependeria, mas incapaz de negar aquele pedido. Obrigado, ela disse suavemente. Eu que agradeço, por confiar em mim. Beatriz tirou um cartão do bolso do vestido. Esse é meu número pessoal. Não o da assessoria, não o corporativo. Meu. Ela colocou o cartão na mão dele. Posso te ligar? Como amiga. A palavra amiga pairou no ar, carregada de significados não ditos. Nossos mundos são muito diferentes, Lucas disse baixinho. Talvez seja exatamente por isso que preciso do seu. Ela segurou a mão dele por um momento, o toque quente e inesperadamente íntimo. Não precisa me responder agora, só pensa, tá bem? Um toque na porta interrompeu o momento. Roberto apareceu claramente impaciente. Dona Beatriz, estamos atrasados para a reunião das 4. Já vou. Ela se virou para Lucas uma última vez. Obrigada por tudo. Lucas a acompanhou até o Uno. A diferença entre os carros era gritante, o pequeno Uno branco cercado por máquinas alemãs de luxo. Beatriz entrou no Uno, ajustou o espelho e deu partida. O motor roncou suave, perfeito. Ela abaixou o vidro. Ficou perfeito, como novo. Só fiz meu trabalho. Você fez muito mais que isso, ela sorriu. Até logo, Lucas. Ele a viu sair seguida pela comitiva de carros caros. Apenas quando desapareceram na esquina, Toninho se aproximou dele. Cara, o sócio disse, a voz sem o cinismo habitual. Que porra acabou de acontecer? Lucas olhou para o cartão na mão. Um número de celular escrito à mão. Simples, direto, pessoal. Eu não faço a menor ideia. Naquela noite, sozinho no apartamento pequeno, Lucas ficou olhando para o cartão por quase 1 hora. Pensou em jogar fora, em esquecer tudo aquilo. Ela era de outro mundo. Um mundo de BMWs, seguranças, assessores. Um mundo onde R$ 5.000 eram nada. Mas então lembrou dos olhos dela, da vulnerabilidade quando falou sobre a prisão dourada, da gratidão genuína quando ele simplesmente foi gentil. Salvou o número no celular. Apenas salvou. Não ligou. Não mandou mensagem. Mas guardou. Porque uma parte dele, talvez a parte que a mãe cultivou com tanto cuidado, sabia que tinha conhecido alguém especial, mesmo que seus mundos nunca pudessem se encontrar de verdade. 3 dias se passaram antes que Lucas tivesse coragem de mandar a primeira mensagem. Era domingo à noite. Ele estava assistindo um filme ruim na televisão e simplesmente digitou: Oi, é o Lucas, da oficina. A resposta veio em segundos. Eu sei quem é. Achei que não fosse falar comigo. Lucas sorriu olhando para a tela. Também achei. E o que te fez mudar de ideia? Ele pensou na resposta honesta. Curiosidade. E talvez querer saber se você está bem. Estou melhor agora. Conversaram até meia-noite. Sobre coisas simples, filmes que gostavam, comidas favoritas, memórias de infância. Beatriz contou sobre verões na fazenda do avô antes dele morrer, quando ainda podia ser criança. Lucas falou sobre pescar com o pai no rio, antes do acidente que o matou. Na segunda-feira, ela ligou durante o almoço dele. Desculpa ligar no horário de trabalho,
Só queria ouvir sua voz. Tudo bem, estava comendo marmita sozinho mesmo. Que tipo de marmita? Arroz, feijão, bife. O básico. Parece bom. Melhor que o salmão sem graça que me servem nos almoços executivos. Lucas riu. Quer trocar? Não imagina o quanto. As conversas se tornaram rotina. Mensagens durante o dia, ligações à noite. Lucas descobriu que Beatriz tinha humor sarcástico, que adorava séries policiais e que secretamente queria ter estudado veterinária em vez de administração. Por que não estudou? Ele perguntou numa dessas ligações noturnas. Não era uma opção. Herdeira dos Fortunato, estuda administração, economia, direito, coisas úteis para os negócios. E veterinária não é útil? Nas palavras do meu tio Augusto, é perda de tempo. Seu tio parece um idiota. Beatriz riu do outro lado. Você não está errado. 2 semanas depois da revelação, ela ligou tarde da noite. A voz estava diferente, embargada. Oi, disse ela. Posso te ver? Agora? Lucas olhou para o relógio. 11h30 da noite. Onde você está? Perto da sua oficina. Estou no Uno. Te espero aqui. Ele se vestiu às pressas e foi para essa oficina. 10 minutos depois, o Uno estacionou na frente. Beatriz desceu usando moletom e jeans, os olhos vermelhos de chorar. Entre! Lucas abriu a porta da oficina. Ela entrou e desabou na cadeira velha do escritório. Desculpa aparecer assim. Não precisa pedir desculpa. O que aconteceu? Jantar de noivado, oficial. Meus tios, os pais do Rodrigo, advogados, planejando cada detalhe do casamento. Ela limpou uma lágrima. Como se eu não estivesse nem lá, só discutindo fusão de empresas, estrutura acionária, cláusulas. Lucas se ajoelhou na frente dela. E você? Eu saí no meio. Disse que estava passando mal e saí. Peguei o Uno e dirigi sem rumo até perceber que estava vindo para cá. Ela o encarou. Por que vim para cá, Lucas? Não sei. Por quê? Porque aqui eu consigo respirar. Porque você me trata como gente. Lucas segurou as mãos dela. Estavam geladas. Você não precisa casar com ele. Preciso. Se não houver um acordo legal, meus tios têm controle total. Então luta. Estou tentando, mas é lento. Ela apertou as mãos dele. Lucas, eu gosto de você, mais do que deveria. Eu também gosto de você. Beatriz o puxou para mais perto. Posso te beijar? Lucas respondeu, fechando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, depois se aprofundou. Quando se separaram, ambos estavam respirando rápido. Isso foi uma péssima ideia, Beatriz disse, mas estava sorrindo. Provavelmente a pior. Vamos nos arrepender, com certeza. Ela o beijou novamente. Se você está gostando dessa história, deixe seu like e comente de onde está assistindo. Nas semanas seguintes desenvolveram uma rotina secreta. Beatriz escapava quando podia, sempre no Uno, sempre tarde da noite. Conversavam na oficina até o amanhecer. Lucas conheceu a Beatriz real, a que ria de piadas bobas, a que comia a marmita fria dele reclamando, mas repetindo o prato. A que sabia trocar pneus sem medo de sujar as mãos. Meu avô me ensinou, ela explicou uma noite. Dizia que toda pessoa devia saber o básico sobre o carro que dirige. Seu avô era sábio. Era. A família mudou depois que ele morreu. Lucas limpou uma mancha de graxa do rosto dela. Você não é como eles. Espero que não. Mas a realidade sempre voltava. Beatriz precisava aparecer em eventos, jantares, reuniões. Usar os vestidos caros, o sorriso falso. Me sinto uma fraude, ela confessou. Sorrindo para aquelas pessoas enquanto penso em você. Então para. Não posso. Ainda não. Preciso jogar o jogo deles até conseguir liberdade legal. Toninho notou a mudança em Lucas. Você tá diferente, mais feliz. É aquela menina rica? Chama ela de Beatriz. Cuidado, moleque. Essa história não vai acabar bem. Por que não? Porque mundos assim não se misturam. Lucas queria discordar, mas uma parte dele tinha medo que Toninho estivesse certo. A confirmação veio numa terça-feira. Lucas estava fechando quando uma Mercedes preta estacionou na frente,
Um homem de terno desceu. Alto, relógio caro. Lucas Martins. Sou eu, Rodrigo Cavalcante, noivo de Beatriz. O estômago de Lucas apertou. O que você quer? Conversar. Rodrigo entrou na oficina, olhando tudo com desdém. Vou ser direto. Sei que minha noiva tem visitado você. Lucas manteve a voz neutra. E quero que pare. Isso depende dela. Depende de você se quer manter essa oficina. Rodrigo se virou, o rosto frio. Tenho influência. Posso complicar sua vida. Fornecedores, fiscalização, clientes. Está me ameaçando? Estou sendo realista. Rodrigo caminhou até a porta. Beatriz tem obrigações, você é uma distração. E se for mais que isso? Rodrigo riu. Acha que ela vai escolher isso no lugar daquilo que tem? Afaste-se dela, enquanto pode. Lucas assistiu o carro partir, as palavras ecoando. Uma parte dele queria ignorar, lutar. Outra parte conhecia o perigo real. Naquela noite, quando Beatriz ligou, ele não atendeu. Nem na noite seguinte. Na terceira noite, ela apareceu na oficina. Por que não atende? Lucas estava de costas. Tive visita, seu noivo. Beatriz ficou pálida. O que ele disse? Que sou uma distração, que você vai voltar, que ele pode destruir tudo. Lucas se virou. Ele está certo? Sobre o quê? Sobre você voltar. Não. Tem certeza? Porque enquanto isso, fico esperando você decidir se vale a pena. A frustração vazou. Não posso competir com o mundo dele, Bia. Eu não quero isso. Mas é o que você tem. Uma hora vai perceber que é mais fácil ficar lá. Beatriz o encarou, lágrimas nos olhos. Você está desistindo? Estou sendo realista. Então me ajuda a sair desse mundo. Como? Perdendo tudo? Ele balançou a cabeça. Não sou herói de filme, Bia. Sou só um mecânico. Beatriz ficou em silêncio. Entendo. Você quer que eu escolha. Quero que seja livre para escolher. E se eu escolher você? Então tem que ser você fazendo essa escolha. Beatriz assentiu, limpou as lágrimas. Tudo bem, vou escolher. Caminhou até a porta. Mas saiba uma coisa, você é o homem mais corajoso que conheci, porque teve coragem de me amar sabendo que era impossível. Ela saiu e Lucas ficou sozinho, se perguntando se havia feito a escolha certa ou se acabara de perder a melhor coisa que já acontecera. Uma semana se passou sem notícias de Beatriz. Lucas mergulhou no trabalho, consertando carros com uma intensidade quase raivosa. Toninho observava preocupado, mas não dizia nada. Foi na quinta-feira que as coisas começaram a desmoronar. A fiscalização chegou sem aviso. 2 homens de crachá, pranchetas, expressões sisudas, passaram 3 horas examinando cada canto da oficina. Irregularidades no sistema elétrico, anunciou um deles. Falta de documentação de descarte de óleo usado. Equipamentos sem certificação atualizada. Mas eu sempre mantive tudo em dia, Lucas protestou, mostrando as pastas de documentos. Os regulamentos mudaram mês passado. Você tem 15 dias para se adequar ou fechamos. Depois que saíram, Toninho se aproximou. Isso não é coincidência. Eu sei. Na sexta-feira, seu principal fornecedor de peças ligou. Lucas, sinto muito. Vou ter que suspender seu crédito. Como assim? Sempre paguei em dia. Ordens de cima. Não posso falar mais nada. Lucas desligou sentindo o cerco apertar. Rodrigo não estava blefando. No sábado, 3 clientes grandes cancelaram contratos. Um deles, seu Ademir, dono de uma frota de caminhões, foi honesto. Lucas, você é bom no que faz. Mas recebi um telefonema. Disseram que ter negócios com você pode complicar minhas coisas com a prefeitura. Licenças, alvarás, não posso arriscar. Quem ligou? Não deu nome, mas era claro que tinha poder. Lucas passou o fim de semana fazendo contas. Sem crédito no fornecedor, precisava pagar tudo à vista. Com os clientes grandes cancelando, a receita cairia 60%. As adequações da fiscalização custariam pelo menos R$10.000. Vai ter que vender o guincho, Toninho disse na segunda-feira. É a única saída. Não, o guincho foi a última coisa que meu pai comprou antes de morrer.
Lucas, seja realista. Você está afundando. Eu sei. Lucas bateu a mão na mesa. Mas não vou entregar tudo sem lutar. Toninho suspirou. Isso não é luta. É suicídio financeiro. Naquela noite, Lucas estava sozinho na oficina quando ouviu o Uno estacionar. Seu coração disparou e apertou ao mesmo tempo. Beatriz desceu correndo, os olhos arregalados. Lucas, acabei de saber o que estão fazendo. A fiscalização, os fornecedores, tudo. Como soube? Ouvi meu tio Augusto ao telefone com Rodrigo. Estão orquestrando tudo para te quebrar. Ela segurou os braços dele. Deixa eu te ajudar. Posso pagar as adequações, falar com os fornecedores. Não. Por quê? Porque se aceitar sua ajuda, ele ganha. Prova que sou um aproveitador atrás do seu dinheiro. Quem se importa com o que ele pensa? Eu me importo. Lucas se afastou. Bia, entende? Se você me salvar agora, nunca vou saber se conseguiria sozinho. Vou ser sempre o mecânico que a herdeira rica precisou resgatar. Isso é orgulho idiota. É minha dignidade. Beatriz o encarou, frustração e dor misturadas. Então o que você quer que eu faça? Ficar parada vendo eles te destruírem? Quero que faça sua escolha. De verdade. Lucas respirou fundo. Você disse que ia escolher. Já escolheu? Ela ficou em silêncio. É o que pensei. Lucas disse amargamente. Ainda está em cima do muro, querendo os dois mundos. Não é simples assim. É sim. Ou você enfrenta sua família e assume as consequências, ou volta para a vida que eles planejaram. Não tem meio termo. E você? Vai continuar sendo mártir? Deixando eles te destruírem para provar alguma coisa? Vou fazer o que sempre fiz, trabalhar, lutar, sobreviver, sozinho se for preciso. Mas não precisa ser sozinho. Precisa enquanto você não decidir de que lado está. As palavras saíram mais duras do que Lucas pretendia. Beatriz recuou, como se tivesse sido esbofeteada. Entendo. Você já desistiu de mim. Não desisti. Só parei de esperar que você seja quem não consegue ser. E quem eu não consigo ser? Alguém disposta a largar tudo por isso, por nós. Lucas sentiu a garganta apertar. Eu largaria tudo por você, Bia, sem pensar duas vezes, mas você não consegue fazer o mesmo. Não é justo. Você não tem uma família inteira dependendo de você, um império inteiro. Você está certa, não é justo. Nossos mundos nunca foram justos. Lucas caminhou até a porta, abriu. Acho melhor você ir. Lucas, vai, Bia, antes que eu diga coisas das quais vou me arrepender. Beatriz ficou parada por um longo momento, lágrimas escorrendo silenciosamente. Então assentiu e caminhou até a porta. Parou ao lado dele. Eu te amo, disse baixinho. Mesmo que você não acredite. Eu acredito. Só não sei se é suficiente. Ela saiu, e Lucas fechou a porta atrás dela. Encostou-se na madeira velha e deixou as próprias lágrimas virem. Pela primeira vez desde que a mãe morreu, Lucas chorou de verdade. Porque amar alguém e deixá-la ir era a coisa mais difícil que já fizera. Nas semanas seguintes, a situação piorou. Mais clientes cancelaram. O banco ameaçou executar a dívida do guincho. Lucas trabalhava 16 horas por dia, pegando qualquer serviço que aparecia, mas mal conseguia pagar as contas básicas. Toninho trouxe a notícia numa manhã de quinta-feira. Tem uma proposta de emprego em São Paulo. Oficina grande, salário fixo. Vai aceitar? Não sei. Depende de você. Se acha que consegue manter isso aqui funcionando. Lucas olhou ao redor da oficina que construíra tijolo por tijolo. Via o pai em cada ferramenta, a mãe em cada decisão de não desistir. Mas via também a realidade crua dos números vermelhos. Não sei, Toninho. Sinceramente, não sei. Lucas, não é vergonha fechar. Às vezes a gente luta contra coisas maiores que a gente. Minha mãe não criou desistente. Sua mãe também não criou idiota. Saber quando parar também é coragem. Naquela noite, sozinho na oficina, Lucas pegou a foto da mãe que guardava na gaveta. Ela sorria, mesmo doente, mesmo sofrendo. Mãe, não sei mais o que fazer. Tô perdendo tudo. A oficina, o Toninho. Perdi ela também. Sua voz quebrou.
E o pior é que não sei se fiz a escolha certa. Talvez devesse ter aceitado a ajuda dela. Talvez meu orgulho seja só burrice disfarçada. O telefone tocou. Número desconhecido. Lucas quase não atendeu. Alô? Lucas Martins? Uma voz feminina, profissional. Sou eu. Meu nome é doutora Helena Cardoso. Sou advogada de Beatriz Almeida Fortunato. Ela pediu que eu entrasse em contato. O coração de Lucas disparou. Ela está bem? Fisicamente, sim. Emocionalmente. Complicado. A advogada fez uma pausa. Senhor Lucas, Beatriz está tomando medidas legais contra a família. Entrou com processo de emancipação forçada e denúncia de má administração de bens. O quê? Ela está enfrentando a família, abrindo mão do controle deles, mesmo que isso signifique perder parte da herança. Outro silêncio. Ela pediu que eu te dissesse algo. O quê? Que ela escolheu, e escolheu você. Lucas sentou pesadamente. Quando isso aconteceu? O processo foi protocolado hoje de manhã. A família está furiosa. Ameaçaram deserdá-la completamente. E ela? Disse que não se importa, que prefere ser pobre e livre do que rica e presa. Lucas passou a mão pelo rosto, tentando processar. Por que está me contando isso? Porque ela pediu, e porque acho que você deveria saber que a moça está queimando todas as pontes por você. A advogada fez uma pausa. Senhor Lucas, seja lá o que aconteceu entre vocês, ela te ama. De verdade. Do tipo que faz as pessoas fazerem loucuras. Depois que desligou, Lucas ficou sentado no escuro da oficina por horas. Beatriz havia escolhido, enfrentado a família, arriscado tudo, e ele a tinha mandado embora. Pela primeira vez, Lucas se perguntou se seu orgulho não era coragem, mas apenas medo disfarçado. Medo de não ser suficiente. Medo de que, no final, ela percebesse que ele realmente não tinha nada a oferecer. Pegou o celular, abriu o contato dela. Os dedos pairaram sobre a tela por longos minutos. Então digitou: "Precisamos conversar." A resposta veio imediata, como se ela estivesse esperando. Quando e onde? Amanhã. Nosso lugar. 12:00. Estarei lá. Lucas guardou o telefone e olhou para a foto da mãe mais uma vez. Espero estar fazendo a coisa certa, mãe, porque se não estiver, vou estragar a vida dela junto com a minha. Mas no fundo, ele sabia. Sabia que amar alguém às vezes significava ser corajoso o suficiente para aceitar que não estava sozinho na luta. E talvez, apenas talvez, juntos, eles pudessem enfrentar qualquer coisa. Lucas chegou na oficina antes do 12:00. Arrumou o escritório, limpou as cadeiras velhas, preparou café. Estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. O Uno branco estacionou exatamente ao 12:00. Beatriz desceu devagar, usando roupas simples, jeans e camiseta. Sem maquiagem, cabelos presos num rabo de cavalo bagunçado. Parecia cansada, mas havia algo diferente em seus olhos. Determinação. "Oi", ela disse da porta. "Oi, entra." Sentaram-se um de frente para o outro, o silêncio pesado entre eles. Lucas serviu café, as mãos tremendo ligeiramente. "Sua advogada me ligou", ele disse finalmente. "Eu pedi para ela ligar." "Por quê?" Beatriz tomou um gole do café antes de responder. "Porque você me acusou de não escolher, e eu precisava que você soubesse que escolhi." "Bia, me deixa falar, por favor." Ela colocou a xícara na mesa. "Na noite que saí daqui, chorei por 3 horas seguidas. Fiquei com raiva de você, de mim, da situação toda. Pensei em voltar para a vida que conhecia, aceitar o casamento com Rodrigo, esquecer tudo isso." Lucas sentiu o peito apertar. "Mas não consegui", ela continuou. "Porque você estava certo. Eu estava em cima do muro, querendo os 2 mundos, sem ter coragem de escolher de verdade." Ela o encarou. "Então escolhi." Sua advogada contou sobre o processo. "Então sabe que estou processando meus tios por má administração. Descobri que desviaram quase 20 milhões da empresa nos últimos 2 anos. Tenho provas, documentos, tudo." 20 milhões. Usavam dinheiro da empresa para negócios pessoais. Lavavam através de empresas fantasmas. Meu pai nunca soube. Morreu antes de descobrir.
Beatriz respirou fundo. Apresentei tudo ao conselho. Eles ficaram em choque. E agora? Agora estão tentando fazer acordo. Querem me dar minha parte da herança antecipadamente, em troca de eu não expor o esquema publicamente. Ela sorriu sem humor. Preocupados com a reputação da família. Você vai aceitar? Já aceitei. Recebo 40 milhões à vista. Renuncio qualquer direito sobre a empresa. E eles param de me controlar. Ela fez uma pausa. E terminei o noivado com Rodrigo. Lucas levantou a sobrancelha. Como ele reagiu? Com raiva no começo, depois com indiferença. Acho que só queria a fusão empresarial mesmo. Beatriz deu de ombros. Desejo felicidades a ele e à próxima herdeira que encontrar. Bia, você abriu mão de muito mais que 40 milhões. Abri mão de uma prisão. Ela se inclinou para a frente. Lucas, pela primeira vez em anos eu consigo respirar. Não tenho mais que fingir, sorrir para a gente que odeio, ir a eventos que me sufocam. Sou livre. Mas 40 milhões é menos da metade do que seria seu. E ainda é mais dinheiro do que vou conseguir gastar na vida inteira. Ela pegou a mão dele. Não fiz isso pelo dinheiro. Fiz por mim, para poder acordar de manhã e me olhar no espelho sem sentir nojo. Lucas entrelaçou os dedos nos dela. E quanto a nós? Depende de você. A voz dela ficou mais baixa. Eu escolhi. Enfrentei minha família, assumi as consequências. Agora você precisa escolher também. Escolher o quê? Se ainda me quer. Depois de tudo, de toda a bagunça que trouxe para sua vida. Lucas ficou em silêncio por um momento. Bia, eu nunca parei de te querer. Mesmo quando te mandei embora. Mesmo quando pensei que seria melhor ficar sozinho. Então por que fez aquilo? Porque tinha medo. A admissão custou, mas era honesta. Medo de não ser suficiente. Medo de que você percebesse que um mecânico pobre não tinha nada a te oferecer comparado ao seu mundo. Lucas, olha para mim. Beatriz esperou até os olhos dele encontrarem os seus. Você me ofereceu a única coisa que importa. Você me viu. A Bia, não a herdeira. Me tratou como pessoa, não como ativo empresarial. Me fez rir, me fez sentir segura, me mostrou que ainda existe bondade no mundo. Isso não paga contas, não, mas faz a vida valer a pena. Ela apertou a mão dele. E sobre contas, podemos conversar. Bia, não quero seu dinheiro. Não estou oferecendo dinheiro. Estou oferecendo parceria. Ela se recostou na cadeira. Tenho 40 milhões que não sei o que fazer. Você tem uma oficina afundando por causa da minha família. Que tal investir nisso? Como assim? Expande a oficina. Compra equipamentos novos, contrata mais gente, oferece serviços que a concorrência não tem. Transforma isso numa referência regional. Os olhos dela brilharam. Eu entro com capital, você com conhecimento. Sociedade 50% cada um. Bia, não posso aceitar isso. Por que não? Porque parece que estou aproveitando de você. Ou parece que estou investindo num negócio promissor gerenciado por alguém competente. Ela cruzou os braços. Lucas, sou formada em administração. Analisei os números da sua oficina. Você é bom no que faz. Tem clientes fiéis, reputação sólida. Só falta capital para crescer. Mas 50%? É o justo. Eu entro com dinheiro, você com trabalho e expertise. Nenhum dos dois pode fazer funcionar sozinho. Ela o encarou. Ou você prefere que eu invista em outra coisa enquanto vejo sua oficina afundar? Lucas sabia que ela tinha razão. Sabia também que seu orgulho estava atrapalhando. Eu não quero que pense que estou com você pelo dinheiro. Então demonstra o contrário. Trabalha, constrói algo real comigo. Mostra que somos parceiros de verdade, não só nos negócios, mas na vida. Beatriz se levantou e caminhou até ele. Lucas, confio em você mais do que confiei em qualquer pessoa da minha família. Deixa eu fazer isso, por nós dois. Ele olhou para ela por um longo momento. Viu sinceridade, determinação, esperança. E, finalmente, permitiu que seu orgulho desse lugar à realidade. Tá bom, mas com condições. Quais? Você não interfere nas decisões técnicas.
Eu escolho que serviços oferecer, que equipamentos comprar, quem contratar. Concordo. E moramos numa casa normal. Nada de mansão, nada de ostentação. Beatriz sorriu. Já tinha pensado nisso. Vi uma casa simples perto daqui. 3 quartos, quintal pequeno, perfeita. E nada de carro importado para mim. Você pode dirigir o que quiser. Inclusive esse Uno aqui que tanto ama. Lucas riu pela primeira vez em semanas. Esse Uno está virando parte da nossa história. É onde tudo começou. Beatriz se aproximou mais. Então, aceita? Aceito, mas só se você aceitar uma condição minha. Qual? Lucas se levantou e ficou de frente para ela. Casa comigo. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Beatriz arregalou os olhos. O quê? Casa comigo. Não agora, não amanhã. Quando estivermos prontos, mas quero saber que estamos construindo isso juntos de verdade. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Sim, sim, eu caso com você. Eles se beijaram ali no escritório bagunçado da oficina, selando não só o amor, mas uma parceria que mudaria suas vidas. Quando se separaram, Beatriz estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Meu Deus, vou casar com um mecânico. Meus tios vão ter um ataque. Eles já não te deserdaram? Tecnicamente não. Só me deram a parte que me cabia e me excluíram do resto. Ela enxugou as lágrimas. Mas não me importo. Tenho tudo o que preciso aqui. Uma oficina quebrada e um mecânico teimoso? A melhor oficina que já vi e o homem mais íntegro que conheço. Ela o beijou de novo. Quando começa a reforma? Você não perde tempo. 40 milhões não rendem sozinhos e temos muito trabalho pela frente. Lucas a puxou para mais perto. Primeiro, precisamos resolver uma coisa. O quê? Os ataques à oficina, Rodrigo e seus capangas. Já resolvi. Beatriz sorriu maliciosa. Quando apresentei as provas contra meus tios, incluí algumas informações sobre as práticas comerciais questionáveis do Rodrigo também. Ele ficou bem mais cooperativo depois disso. Você chantageou ele? Prefiro chamar de equalizar o campo de jogo. Ela deu de ombros. As irregularidades na fiscalização vão ser revertidas, seus fornecedores vão voltar e os clientes que foram pressionados vão receber um pedido de desculpas oficial. Lucas balançou a cabeça, impressionado. Você é assustadora quando quer. Aprendi com os piores. Felizmente vou usar essas habilidades para o bem agora. Beatriz caminhou até a janela, olhando o pátio da oficina. Lucas, podemos fazer algo especial aqui. Não só uma oficina, mas um lugar que ajuda pessoas, que treina jovens, que dá oportunidades. Como assim? Programa de aprendizagem. Pega garotos da comunidade, ensina mecânica de verdade, dá chance de ter profissão, como você gostaria de ter tido. A ideia tocou algo profundo em Lucas. Minha mãe adoraria isso. Então fazemos, em homenagem a ela. Beatriz se virou. Que tal oficina Dona Maria? Era esse o nome da sua mãe? Lucas sentiu os olhos marejarem. Era, e ela ia amar que você lembrasse disso. Então está decidido. Beatriz voltou para perto dele. Vamos construir algo que honre sua mãe, ajude a comunidade e prove que 2 mundos diferentes podem se encontrar e criar algo lindo. Lucas a abraçou forte. Eu te amo, Bia. Mesmo quando você é teimosa e faz coisas malucas como largar uma fortuna por mim. Não larguei uma fortuna. Troquei uma prisão por liberdade. Ela olhou para ele. E te amo também. Mesmo quando você é orgulhoso demais para aceitar ajuda. Vamos dar muito trabalho um para o outro, com certeza, mas vai valer a pena. Eles ficaram ali, abraçados no meio da oficina que em breve seria transformada, sabendo que o caminho à frente não seria fácil, mas seria deles, e pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiam que estavam exatamente onde deveriam estar. 6 meses depois, a oficina Dona Maria era irreconhecível. O galpão antigo havia sido expandido, com equipamentos novos reluzindo sob luzes LED modernas. 3 elevadores hidráulicos, máquina de alinhamento computadorizada, scanner de diagnóstico de última geração. Mas o que mais orgulhava Lucas eram os 6 jovens aprendizes trabalhando ao lado dele e Toninho.
Atenção aqui, pessoal, Lucas chamou os meninos. Vou mostrar como trocar pastilha de freio. Observem cada passo. Rafael, 17 anos, se aproximou curioso. Seu Lucas, por que a gente não usa só a máquina? Porque antes de confiar na máquina, precisa entender o processo. Meu pai me ensinou assim. Agora ensino vocês. Beatriz observava da área administrativa que ela mesma projetara. Vidro permitia ver a oficina inteira, mas mantinha o barulho do lado de fora. Ela terminava o planejamento financeiro do trimestre quando seu celular tocou. Alô? Beatriz, é a Helena. A advogada soava animada. Tenho novidades. O acordo final foi homologado. Seus tios estão fora da empresa definitivamente. E a parte criminal? Vão responder por desvio, mas provavelmente acordo de delação. O importante é que você está livre de qualquer vínculo. Obrigada, Helena, por tudo. Depois de desligar, Beatriz ficou olhando pela janela. Lucas ensinava os meninos com paciência infinita, demonstrando cada movimento, respondendo cada pergunta boba. Era tão diferente do ambiente corporativo frio onde crescera. A porta do escritório se abriu. Fernanda, irmã de Lucas, entrou com uma bandeja de café. Trouxe um lanche. Você não comeu nada desde cedo. Obrigada, Fê. Beatriz sorriu para a cunhada que se tornara amiga. Estava terminando o relatório. Números bons? Ótimos. Crescemos 40% em relação ao trimestre passado. Os contratos com as frotas estão rendendo bem. Fernanda se sentou. Sabe, quando meu irmão me contou sobre você, achei que era loucura. Mundos muito diferentes. Todo mundo achou. Mas vocês provaram que dá certo. Ele está mais feliz do que vi em anos. E você parece realizada. Estou. Beatriz olhou para Lucas lá embaixo. Pela primeira vez na vida acordo animada para trabalhar. E o casamento? Já decidiram a data? Beatriz corou levemente. Mês que vem. Civil mesmo, só família próxima. Nada de festa grande. Lucas deve estar aliviado. Ele odeia ser centro das atenções. Eu também. Cansei de eventos cheios de gente falsa. Na oficina, Lucas liberou os aprendizes para o almoço. Subiu para o escritório e encontrou Beatriz e Fernanda conversando. Posso interromper a fofoca? Não era fofoca. Fernanda se levantou. Vou deixar vocês. Preciso buscar as crianças na escola. Depois que a irmã saiu, Lucas se aproximou de Beatriz e a beijou. Como estão os números? Excelentes. Vamos bater a meta do mês. Você é boa nisso. Você também é bom no que faz. Aqueles meninos te adoram. Lucas sorriu. Rafael me lembra eu na idade dele, curioso e esforçado com vontade de aprender. Seu pai ficaria orgulhoso. Sua mãe também. Espero que sim. Lucas sentou na beirada da mesa. Bia, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você se arrepende de tudo que deixou para trás? Beatriz não hesitou. Nem um segundo. Sabe o que deixei? Jantares enfadonhos, pessoas falsas, uma vida sem propósito. Sabe o que ganhei? Acordar ao seu lado, construir algo real, fazer diferença na vida daqueles meninos lá embaixo. Mas 40 milhões não duram para sempre. Lucas, com os lucros da oficina e investimentos básicos, esse dinheiro vai durar mais que nossas vidas. Ela segurou o rosto dele. Para de se preocupar. Estamos bem. Eu sei. Só quero ter certeza que você está feliz. Olha para mim. Beatriz esperou os olhos dele encontrarem os seus. Sou mais feliz agora do que fui em toda a minha vida anterior. E sabe por quê? Porque escolhi isso. Escolhi você. Escolhi essa vida. Foi minha decisão. Lucas a puxou para um abraço. Te amo. Também te amo. Agora desce lá e volta para o trabalho. Tenho reunião com o fornecedor de pneus daqui a pouco. Mandona. Aprendi com os melhores. Um mês depois, numa manhã de sábado ensolarada, Lucas e Beatriz se casaram no cartório. Presentes estavam Toninho, Fernanda com a família, os 6 aprendizes da oficina, Dona Rosa que vendia café na esquina e mais alguns amigos próximos. Beatriz usava um vestido branco simples comprado numa loja de bairro. Lucas estava de calça social e camisa, sem gravata. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo foi aplaudido calorosamente pelos presentes. Agora oficialmente sou cunhada de mecânico.
Fernanda brincou depois. Mamãe estaria tão feliz. O almoço foi num restaurante simples do centro, sem luxo, sem ostentação. Apenas pessoas que realmente importavam, compartilhando um momento especial. À noite, Lucas e Beatriz foram para a casa que haviam comprado juntos. 3 quartos, quintal com árvores, cerca branca. Nada de mansão, nada de extravagância. Mas era deles. Feliz, senhora Martins? Lucas perguntou na varanda, observando as estrelas. Muito feliz, senhor Martins. Beatriz se aconchegou nele. Sabe o que eu mais amo nessa casa? O quê? Que compramos juntos. Cada móvel, cada detalhe, escolhemos lado a lado. Não tem nada aqui que seja só meu ou só seu, é nosso. Igualzinho à oficina. Exatamente. Ficaram ali em silêncio confortável, até Beatriz falar de novo. Lucas, tem uma coisa que preciso te contar. O tom sério a fez ele se afastar para olhá-la. O que foi? Estou grávida. Lucas congelou. O quê? 2 meses. Descobri semana passada, mas queria esperar o casamento para contar. Bia. A voz dele falhou. Você tem certeza? Absoluta. Fiz 3 testes. Lucas a abraçou forte, rindo e chorando ao mesmo tempo. Um filho. Vamos ter um filho. Ou filha. Não me importo. Desde que seja saudável. Ele colocou a mão na barriga dela. Nossa família. Nossa família, ela repetiu, cobrindo a mão dele com a sua. 18 meses depois, Lucas chegava em casa carregando a pequena Maria nas costas. A menina de 8 meses ria cada vez que ele fingia tropeçar. Cuidado com minha filha, Beatriz avisou da cozinha, preparando o jantar. Sua filha é durona, puxou a mãe. Puxou o pai teimoso. Lucas colocou a bebê no cercadinho e abraçou Beatriz por trás. Que cheiro bom. Strogonoff, seu favorito. Não é só por ser meu aniversário? Pode ser. Ela se virou nos braços dele. Feliz aniversário. Obrigado. Ele a beijou suavemente. Sabe o que eu queria de presente? Já te dei uma filha esse ano. Acha pouco? Lucas riu. É o melhor presente que poderia ter. Mas sabe o que mais eu queria? O quê? Exatamente isso. Chegar em casa depois do trabalho, te ver cozinhando, nossa filha brincando, uma vida normal, simples, feliz. Conseguimos, não é? Beatriz sorriu. 2 anos atrás, se alguém dissesse onde estaríamos hoje, ninguém acreditaria. Eu acreditaria. Ela tocou o rosto dele. Desde aquela noite na chuva, quando você veio me buscar sem me conhecer, eu soube. Soube que tinha encontrado alguém especial. E eu soube quando você admitiu que não tinha dinheiro para pagar. A honestidade nos seus olhos. Maria começou a chorar no cercadinho. Lucas foi pegá-la, embalando a filha com um jeito natural. Shh, pequena. Papai está aqui. Beatriz os observava, o coração cheio. O homem simples que consertava carros agora embalava a filha deles, cantarolando baixinho. O mecânico que ela encontrara numa noite de chuva era agora seu marido, pai da sua filha, parceiro de vida. Bia? Lucas a chamou. Sim? Obrigado. Por quê? Por ter coragem de escolher isso, de escolher a gente. Ele olhou para Maria, depois para ela. Por me mostrar que 2 mundos podem se encontrar quando o amor é verdadeiro. Não eram 2 mundos, Lucas. Só eram 2 pessoas procurando o mesmo. Um lar de verdade. Naquela noite, depois de colocar Maria para dormir, eles ficaram na varanda como faziam sempre que podiam. Lucas tinha o braço em volta de Beatriz. Ela tinha a cabeça no ombro dele. Sabe o que pensei hoje? Ela disse. O quê? Que se aquele Uno não tivesse quebrado naquela noite, mas quebrou, e eu fui te buscar. Por que foi? Você estava cansado, era tarde. Lucas pensou na resposta. Porque minha mãe me ensinou que a gente ajuda quando pode, sem esperar nada em troca. Sua mãe era sábia. Era. E ficaria feliz em saber que o neto dela leva o nome dela. Maria. Beatriz sorriu. Nome perfeito. Ficaram ali até tarde, observando as estrelas, planejando o futuro, gratos pelo presente. 2 mundos que se encontraram numa estrada de chuva e construíram algo mais forte que qualquer diferença.
E se alguém perguntasse se valeu a pena, cada sacrifício, cada luta, cada momento difícil, ambos responderiam sem hesitar: valeu cada segundo, porque encontraram um ao outro. E isso era tudo que importava.